todo mundo aí fora, espero que você esteja bem. Este é Torben Søndergaard do México. Quero fazer um ensino aqui, quero falar sobre a igreja, especialmente com foco na liderança. Então, no final deste vídeo, quero convidar cada um de vocês que estão nos Estados Unidos da América para se juntar a mim em algum treinamento de liderança, especialmente você que está conectado. Com a última reforma, estou no México agora e uma das coisas que está especial agora é que Deus realmente me conectou com muitos pastores e líderes. Então eu passo muito tempo com pastores e líderes. Na verdade, tenho 15 pastores com quem vou me encontrar. Peso já. Estou discipulando, treinando, criptografando e ajudando. E é realmente lindo o que Deus está fazendo. Já estamos vendo frutos incríveis. E existem tantos testemunhos que posso compartilhar apenas pelas poucas semanas que estive no México. Eu quero falar com você sobre liderança. Quando estava na prisão, Deus realmente começou a lidar com o meu coração de muitas maneiras e uma das áreas tinha a ver com liderança. Eu tive um sonho muito forte, palavra profética para alguém que tinha a ver com ser um líder no corpo de Cristo. Uma das coisas que Deus me disse foi que Ele precisava me quebrar na prisão e me ensine a resistir para que eu possa, ajuda a transmitir essa resistência ao seu corpo e ajuda a liderar juntamente com outras pessoas, é claro, pessoas nos tempos difíceis que estão por vir. Senti que Deus fez muito em mim ali e falou muito sobre liderança e coisas que eu precisava mudar. Autoridade que preciso assumir de uma boa maneira. E ajudar a estabelecer uma base, porque precisamos dela. E Deus falou sobre como Ele levantaria muitos líderes que liderariam aqui no fim dos tempos. Nos últimos dias. Mas também como Ele vai expor e criar uma mudança quando se trata de liderança no corpo de Cristo. E nós vimos isso. Eu saí da prisão agora há 5 meses e se eu olhar grande parte do que aconteceu, existem tantos pastores e líderes que foram expostos agora. Tantos caíram em pecado e é realmente louco assistir. E, infelizmente, o que está acontecendo e a maneira como está acontecendo está prejudicando o corpo. Está machucando muitas pessoas, confuso, muitas pessoas estão tristes e pessoas, claro, infelizmente deixarão a fé por causa disso. Não deveria ser assim, mas é o que vemos acontecendo. Precisamos ter um novo padrão quando se trata de aprender. E quando digo um novo padrão, não é porque precisamos desenvolver algo novo, porque já está escrito aqui na palavra de Deus, porque Ele já nos deu um padrão do que é certo. Precisa assumir para ser um líder e eu quero falar sobre isso e eu quero encorajar você lá fora. Aqueles que têm esse chamado e desejo de ser um líder, de liderar. E agora, quando falo sobre liderança, existem muitos níveis de liderança. Temos os mais velhos, que são liderando as igrejas locais. Temos o ministério quíntuplo, temos diáconos. E isso é diferente. Papéis que as pessoas podem assumir como líder no corpo de Cristo. Também vejo que Deus vai levantar sons, casamento saudável. Conselheiro, pessoas que podem foco em criptografar a igreja quando se trata de casamento. Talvez eles não sejam anciãos nesse sentido, mas ainda têm um papel no corpo como uma espécie de líder junto com muitos outros dotes. E eu quero falar sobre isso e primeiro quero dizer que 1 Timóteo 3, fiel é essa afirmação. Se um homem busca um cargo como bispo, ou supervisor ou líder na igreja, ele deseja uma coisa boa. Então é bom desejar ser um líder na igreja, não há nada de errado com isso. Ele deseja ou procura algo bom e eu quero falar sobre isso. Você, o que é um líder? Não importa se você é um ancião, não importa se você é um supervisor ou um bispo nesse sentido, usar essa palavra, não importa se você é um dos 500 homens desta semana.
Um líder é alguém que lidera. Não podemos liderar alguém se não nos lideramos. E como lideramos? Lideramos de uma maneira em que podemos dizer: siga-me como eu sigo Cristo. Precisamos viver a vida. Não é suficiente ficar atrás de um fantoche. Não é suficiente dizer o que as pessoas dizem. Precisa fazer. Precisamos liderar como um símbolo. E eu quero nós para olharmos o que é um líder. E a primeira coisa que quero dizer é que um líder precisa liderar essa fada. Não é suficiente ser um líder no sentido de administrar um grande negócio. Ele precisa liderar não como um negócio, mas como um pai que administra uma casa. E é muito, muito importante. Paulo, ele disse isso em 1 Coríntios 4, e quando ele disse isso em 1 Coríntios 4, ele falou para a igreja em Corinto. Ele era o pai naquela igreja no sentido de que ele semeou a semente, Apolo bateu, mas Deus deu o aumento e eram seus filhos. E a maneira como ele falou com eles foi, claro, diferente de como ele falou com a igreja em Roma e outras pessoas onde ele não tinha planejado. Ele mesmo fez da mesma maneira que fez na igreja em Corinto. Mas o que ele disse lá, ele disse no capítulo 4 isto: mesmo que você tenha 10.000 professores em Cristo, ou seja, pessoas para te ensinar, para te guiar, sim, você não tem muitos pais. Pessoas que podem realmente, as pessoas que te levaram a Cristo nesse sentido. Eu me tornei um pai para você em Cristo através das boas novas. Eu peço que você me imite. E eu quero acrescentar como uma criança imita seu pai. Paulo, ele disse: se você tem 10.000 de professores ou instrutores, mas você não tem muitos pais, eu quero dizer a você, você não pode ser um pai para todos, você é um pai principalmente para aqueles que você assumiu responsabilidade, aqueles que você levou a Deus, aqueles que você tem são impacto de uma forma quando se trata de salvação e novo nascimento e ter um papel em uma fundação de vida. Mas mesmo se você lidera, precisa liderar como um pai. Então eu tenho pessoas que são mais como um pai na fé. E então eu tenho outras pessoas que lidero, mas mesmo que eu as lidere, preciso liderá-las como um pai. E há uma grande diferença entre ser um líder e ser um pai, ou um líder que lidera como um pai. Uma das principais coisas que vejo como um grande problema é que um líder muitas vezes se sente intimidado quando ele está... As pessoas que ele lidera têm sucesso, têm mais sucesso do que eles. Faça realmente muito bem, porque ele começa a se sentir intimidado e ameaçado em sua posição quando as pessoas são melhores do que ele. E eu vi isso repetidas vezes e tentei no meu próprio corpo, onde tive líderes. Quem de repente, quando vi frutas, se sentiram intimidados. Quando eu estava fazendo um bom trabalho em St. Moritz, eles realmente queriam me segurar. Por quê? Porque eles se sentiam ameaçados em sua posição. E havia muita competição acontecendo. Em uma família nunca haverá competição. Um pai nunca se sentirá ameaçado quando seus filhos estão tendo mais sucesso do que ele. Tipo, meus filhos, quando eles têm mais sucesso do que eu, de maneira alguma me sinto ameaçado. Por quê? Porque isso é o todo. Propósito de ser um pai. E isso cria uma grande alegria em você quando seus filhos têm sucesso e até se tornam melhores que você. E isso é o que precisamos ver na igreja. Precisamos ver líderes que podem liderar, não como uma corporação. Acredite como uma família. Lidere-nos. Quem pode ser como um pai para as pessoas, cujo principal trabalho é elevar as pessoas para se tornar melhor e mais forte e mais bem-sucedido do que eles mesmos. Você é um desses líderes?
Você é um daqueles que realmente tem em seu coração se sacrificar e ver os outros terem mais sucesso do que você teve? E isso é verdadeira liderança, e é isso que precisamos. Não precisamos de mais líderes de grandes corporações empresariais. Além disso, outra coisa com um pai é que um pai, seu único objetivo é que seus filhos cresçam e saiam de casa e obtenham seus próprios filhos e tenham sucesso. Eu vi pessoas na igreja por 30, 40 anos e são orgulhosas e dizem: eu estou nesta igreja, eu fui fiel por 30, 40 anos. E eu diria, em alguns casos não é algo para se orgulhar. Você não deveria ter crescido até agora e deixou sua casa e criou sua própria família e tem seus próprios filhos espirituais. Um verdadeiro líder eleva as pessoas para que possam entrar no ministério. Um verdadeiro líder não deixa as pessoas ficarem com eles por 30, 40 anos e continuarem sendo alimentadas. Não, um verdadeiro líder levanta as pessoas, alimenta-as ou as ajuda para que possam se alimentar. Saia de casa, comece um ministério e comece a alimentar outras pessoas por si mesmo. Então, um verdadeiro líder não cria uma dependência dele. Um verdadeiro líder cria uma dependência em Deus. Então, eles se tornam cada vez menos dependentes de seu líder e mais independentes. Dependente de Deus ou capazes de alimentar-se. Isso é tão necessário na igreja. Não se trata de construir uma grande igreja e reunir é sobre levantar e enviar. Não se trata de criar uma dependência de você como líder. Faça as pessoas amadurecerem para que não precisem mais de você. Por quê? Porque agora eles são maduros e capazes de liderar outras pessoas. Como vemos em uma casa, quem quer que os filhos vivam em casa com a mãe e o pai quando tem 40, 50 anos? Ninguém quer isso. Não, se você tenha sucesso com seus filhos. Então eles deixam a casa quando tem 80, 90, 20 no início e deixam a casa e então tem seu próprio casamento e seus próprios filhos. E então você não é um pai, você é um avô e então você se torna um bisavô e assim por diante. O mesmo deveria ser na casa de Deus. Que devemos nos tornar bisavôs para muitas pessoas por aí. E isso é o que precisamos ver. Deus está se levantando, então precisamos de líderes que possam liderar. Como pai e a necessidade de poder liderar pelo próprio exemplo. Não basta poder dizer às pessoas o que elas devem fazer. Você precisa ser um exemplo nisso. E qual é a primeira coisa que Paulo falou? A primeira coisa que a Bíblia fala é necessário para um líder. A primeira coisa não é que ele seja capaz de ensinar doutrinas sólidas. Ele precisa ser capaz de ensinar doutrinas sólidas, mas não é a primeira coisa. Escute aqui. A primeira coisa é que ele precisa controlar sua própria casa. Na carta de Paulo a Tito, ele disse isso em Tito 1,5, ele disse a Tito: eu deixei você em Creta para que ele pudesse concluir o que faltava e nomear anciãos em todas as cidades, conforme eu te instruí. Nossos anciãos devem ser irrepreensíveis. Ele é fiel à sua esposa e um homem cujos filhos acreditam. Essa foi a primeira coisa que Paulo disse. Para Tito, ele deve procurar alguém que seja inocente, alguém que seja fiel. Para sua esposa e filhos que acreditam. Isso é a primeira coisa que ele disse. Agora, para Timóteo, ele disse isso em 1 Timóteo 3,4. Paulo, ele disse lá sobre um líder, um ancião, ele deve administrar bem sua própria família e ver que seus filhos o obedecem, e ele deve fazer isso de uma maneira digna de total respeito. Se alguém não sabe como gerir sua própria família, como ele pode cuidar de Deus?
igreja ou casa de Deus. Se você não consegue administrar a sua própria casa, como pode administrar a casa de Deus? De alguma forma, tudo está muito, muito claro, mas hoje temos muitos líderes por aí que estão se divorciando e a família está uma bagunça. Sim, existem pessoas que tiveram um passado sem Cristo e por causa disso têm filhos que não estão com Deus. Eles são rebeldes. Não estamos falando diretamente sobre você nesse sentido agora, porque acredito que você possa vir a Cristo e possa ter um novo começo e então você pode ver algo belo surgir. O que estou dizendo aqui é que a Bíblia é muito clara em afirmar que um líder deve ser capaz de controlar sua própria casa. Ele deve amar sua esposa, ele deve ser capaz de cuidar de seus filhos, porque se ele não pode gerenciá-los, como ele pode gerenciar a casa de Deus? Precisamos olhar para essas coisas novamente. Temos tantas pessoas que deixam a igreja hoje porque são carismáticas em algumas áreas, porque são boas com palavras e bons pregadores. Mas eles estão uma bagunça. A casa deles está uma bagunça. Seus filhos são rebeldes, eles estão se divorciando e casando novamente. E ninguém tem problema com isso. Tipo, se você é um líder e se divorcia como um líder na casa de Deus, e como líder contra as guerras, você não é qualificado para liderar a casa de Deus. Isso é apenas o que eu vejo. Sim, eu vejo que há pessoas que têm um passado e acredito que existe graça e podemos entrar nela. O reino de Deus e começar do zero. Mas agora estamos falando de líderes que estão em um papel de liderança. E a família está uma bagunça, as crianças estão uma bagunça, nenhuma delas está vivendo com Deus, estão se divorciando e vivendo, estamos falando sobre ter casos e viver em pecado. Isso não deveria estar lá. A Bíblia é muito, muito clara e eu acredito que Deus quer se levantar. Líderes, quem pode ler a Bíblia, quem lidera como exemplo, como um pai. E uma das primeiras maneiras de fazer isso é mostrando como gerenciar a própria casa. Outra coisa que lemos, se você continuar lendo em Tito, é que então ele fala sobre como viver uma vida piedosa, como ter um bom caráter. É importante viver uma vida piedosa e ter um bom caráter. Nós lemos em Jesus, ele não deveria ser, pare de derrubar árvores, não se entregue à embriaguez ou violência, para buscar este ganho honesto. E ele continua também alguém que ama o que é bom, quem é autocontrolado, reto, santo e disciplinado. Ame o que é bom, autocontrolado, íntegro, santo e disciplinado. Isso precisa estar lá. Então ele continua onde disse, claro, ele seria capaz de apegue-se à mensagem que foi ensinada e incentive outros à doutrina sólida e recuse aqueles que se opõem. Mas antes de olharmos para a doutrina sólida aqui, ele falou sobre bom caráter. Precisamos de alguém com bom caráter. E eu quero dizer a vocês lá fora, quem busca ser um ancião no corpo de Cristo, comece já agora. Administre sua própria casa, cuide de toda a sua família, seus filhos e construa um bom caráter em sua vida. Viva uma vida santa, seja irrepreensível, seja íntegro, tenha autodisciplina, porque tudo isso é tão importante quanto você ser capaz de ensinar uma doutrina sólida. Sim, você também precisa aprender a ter boas doutrinas para que possa orientar e liderar outras pessoas, mas também se opor àqueles que têm um falso ensino. Tudo isso é algo que eu realmente acredito que Deus quer ressuscitar nos tempos finais. Professores que têm líderes que têm um padrão de acordo com a Bíblia, e não apenas pessoas carismáticas que são boas com o microfone. Quem pode reunir muitas pessoas? Porque o que é bom fruto de uma igreja não é apenas reunir muitas pessoas. O bom fruto da igreja é amadurecer as pessoas em Cristo,
para criar outros líderes, para formar famílias fortes, e nós precisamos disso. Nenhum de nós pode fazer isso sozinho. Um ancião em uma igreja não é apenas um ancião, são vários anciãos. Apóstolos em uma igreja não trabalham sozinhos, trabalham em equipes. Precisamos um do outro, mas começa conosco. E eu quero terminar com isso para convidar você, especialmente quem faz parte da era da última reforma nos Estados Unidos da América. Deus realmente tem lidado comigo de que precisamos ser melhores para formar líderes e precisamos uns dos outros. E eu quero iniciar um ensino de 3 meses, uma vez a cada 2 semanas, online, onde ensinarei pessoas nos Estados Unidos da América, quando se trata disso, quando se trata de liderança, quando se trata do que é um ancião, segundo a palavra de Deus. E esperamos que após esses 3 meses, em que eu ensinei junto com outros, veremos algo bonito começar e ser construído dentro da nossa rede na última reforma, quando se trata de anciãos no igrejas locais, quando se trata de diáconos, quando se trata do ministério de 5 fundos. E você está verde no mapa na última reforma, você já recebeu um convite. Mas talvez você veja este vídeo e não esteja verde no mapa. Mas você está conectado com a última reforma. Você tem o mesmo DNA que nós quando se trata do Evangelho, quando se trata de discipulado. E o que a igreja deve ser. E você está muito conectado. E você se vê como um ancião na igreja, como um diácono à frente do ministério de 5 chifres e quer se conectar ainda mais. Mas então entre em contato conosco. Envie um e-mail para mail em thelargeformation.com. E diga que você viu este vídeo e tem acompanhado a última reforma e está se conectando conosco e você quer se juntar a este ensino e treinamento, eu farei. E então podemos estabelecer a mesma base para todos nós. E por que eu quero colocar essa fundação para todos nós ao mesmo tempo? Porque é uma proteção. As comunhões locais de casas, as igrejas locais, os anciãos locais precisam saber o que a Bíblia está dizendo quando se trata de autoridade. Para se protegerem e não dar muita autoridade aos ministérios itinerantes. Ou para mim, mas também não permitir que o pecado entre. Mas temos disciplina religiosa de uma boa maneira. E precisamos saber, o ministério quíntuplo precisa conhecer sua autoridade e precisa saber onde eles têm autoridade, onde eles não têm autoridade. A igreja local precisa saber qual autoridade o ministério do Corpo de Bombeiros tem na igreja local. Comunidade e o que eles não têm, e todos precisam saber seu papel para proteger todos nós, porque há tantas coisas que se foram errado no corpo de Cristo e queremos ver algo belo surgir. Para todos vocês lá fora, talvez você não esteja vivendo na América e você não faz parte da última reforma. Rede nesse sentido, então este convite que eu dei não foi diretamente dirigido a você. Quero dizer que começamos primeiro ali com pessoas na América com quem trabalhamos de perto, mas não paramos por aí. Isso é para o todo o corpo. E eu quero fazer parte disso, como eu tenho 15 líderes e pastores. Estou treinando aqui agora, quero alcançar mais líderes e pastores e ajudar mais, e este é o meu coração e algumas das coisas com as quais Deus lidou comigo. Prisão para realmente investir ainda mais em líderes e pastores na igreja, para ver algo ser levantado onde não comece no espírito e termine na carne. Pessoas que continuam, vivam uma vida piedosa e continuem se levantando. Discípulos fortes que continuam a construir uma fundação, que continuam fortes como começaram. E não se distraia com o poder, não se distraia com o dinheiro, não se distraia com outras coisas que tentam aparecer. E eu realmente tenho no meu coração trabalhar com você lá fora. Então vou dar mais ensino e mais treinamento e quero que você fique atento, pois mais coisas estão por vir, saindo mais tarde. Então isso foi sexy. Vídeo de 26 minutos aqui, ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas eu acredito nisso.
Isso foi uma bênção para todos vocês. E não importa se você trabalha conosco ou não, o padrão que eu li aqui não era um padrão TLR, isto é apenas um padrão bíblico. Deus deu e eu encorajo você a ler isso. E eu quero realmente ir tão longe. Se você segue ministérios onde vê que eles de maneira nenhuma vivem de acordo com os padrões de Deus, eu não entendo por que você seguiu isso. Se a casa deles está uma bagunça, você tem certeza de que são as pessoas certas para liderá-lo? E Gui, você, estou apenas dizendo isso porque estou chocado que somos muito rápidos para apenas abra nossos ouvidos e receba tudo o que as pessoas estão nos ensinando sem conhecer a vida que estão levando. Sim, pense nisso, reze sobre isso. E se você concordar com esse ensino que dei, então compartilhe este vídeo com outras pessoas, porque acredito que isso seja importante para todos nós. De nós, Deus te abençoe. Aqui é o Greden do Torben Söndergaard, do México, onde estou agora. Tchau, tchau.